Imagine um lutador tão feroz que seus oponentes entravam no ringue já sabendo que iriam perder. Um homem que não falava porque seus punhos falavam por ele. Guerreiro imparável que dominou as artes marciais mistas por uma década sem emoção, sem elevar a voz, como um imperador frio e impiedoso. Esse homem foi Fyodor Emelianenko, o último imperador. Ele aterrorizou seus rivais com uma calma arrepiante, destruindo lendas com uma brutalidade silenciosa. People who want to see blood and violence. Quando ele caiu, o mundo das artes marciais mistas mudou para sempre. Esta é a história do lutador que reinou com um punho de ferro e deixou um legado que nem o tempo poderá apagar. Fyodor Vladimirovich Emelianenko nasceu em 28 de setembro de 1976 em Rubizno, uma cidade da antiga União Soviética. Criado em uma família humilde, Fyodor cresceu em um ambiente onde a dureza era o pão de cada dia. As dificuldades econômicas após a queda do regime soviético forjaram nele uma mentalidade inabalável, mas sua verdadeira fuga foi o combate. Primeiro, o judô e o sambo, onde rapidamente se destacou conquistando títulos nacionais e internacionais. Apesar de seu físico aparentemente comum, sem o aspecto musculoso de outros lutadores, Fyodor tinha algo mais letal, uma mente fria e calculista. No ano de 2000, ele estreou profissionalmente na California Mixed Martial Arts. E embora as primeiras lutas tenham passado despercebidas, tudo mudou quando ele entrou no Pride Fighting Championships. Foi lá que o mundo viu nascer o último imperador. Antes de ser campeão, Fyodor enfrentou um grande desafio. Literalmente. Seu oponente era Semmy Schilt, um gigante holandês de 2,12 metros de altura e uma lenda do kickboxing, famoso por seus chutes letais e sua capacidade de manter os rivais à distância com seu alcance devastador. Iron Leg. И попал справа сейчас. Все, явное потрясение испытал. Еще раз. Коленом. Para muitos, Fyodor estava condenado. Como um homem de 1,83 metros superaria uma desvantagem física tão grande? Mas quando o gongo soou, o imperador mostrou sua frieza. Fyodor não tentou trocar golpes, ele foi direto para a guerra. There it is. He ate a knee and he got the takedown. Got some submissions. And now he's going to start rolling the other way. Took a knee. His arm. Well, you know what's funny is that Sam's hammer fists. Oh, look at this. Ele desviou o chute de Schilt com precisão e o levou ao chão em questão de segundos. Ali, em seu território, ele o transformou em presa. Either a front kick or a straight punch. Look, see the timing on that? See that? I'm very familiar with that, but Boss Shaw. I don't think he's gonna. Durante 3 rounds, Fyodor desencadeou uma tempestade de ground and pound, golpe após golpe, sem dar a Schilt nenhum momento para respirar. There it is. That's a front kick, and well, it's the giraffe. So if he can beat a guy like this, imagine. No final, vitória por decisão unânime. A mensagem foi clara: o tamanho não importa quando você é uma força imparável. Depois de destruir Schilt, Fyodor enfrentou outro monstro da época, Heath Herring. Herring era uma estrela consolidada no Pride, um homem conhecido por sua resistência e suas habilidades no chão. Ele era o favorito, o próximo na fila para disputar o campeonato mundial.
Kick, he comes in throwing bombs. Oh! He's gonna stop our curve. Curve out! Really in trouble. The fight is at E! Oh, gotta be. Fyodor não deu chance. Desde o primeiro segundo, saiu como uma fera desenfreada, derrubou Herring com um explosivo double leg takedown. E uma vez no chão, ele o desmontou. Socos no rosto, cotoveladas, golpes no corpo. O rosto de Herring virou um desastre sangrento enquanto o árbitro observava, pronto para intervir. He can't deliver any velocity because he's lost this either. Well, Heath starting to strike back. Fedor is just blasting those. He doesn't stand up. A punição foi tão brutal que a luta foi interrompida antes do final do primeiro round. Com essa vitória, Fyodor garantiu sua chance pelo título mundial do Pride, e seu próximo adversário era uma lenda viva. O campeão indiscutível do Pride naquele momento era Minotauro Nogueira, um mestre do jiu-jitsu brasileiro, famoso por sua capacidade quase sobrenatural de aguentar castigos brutais e reverter lutas com finalizações letais. He's got it. He's got it. He's got it. Oh, nice. He's got it. It's over. Bring the elbow to the other side. He's happening. It's over. He's got it. Muitos achavam que Fyodor finalmente encontraria seu limite, mas o que aconteceu foi outra história. Desde o primeiro segundo, Fyodor assumiu o controle total, derrubou Nogueira e desencadeou um ground and pound impiedoso. They want to see this match many times. Everybody, by the way, there. Ooh, that's the hand there. He wants him to. Look at him block the arm. Cada finalização de Nogueira era respondida com um soco de martelo. Durante 3 rounds completos, Minotauro foi reduzido a um saco de pancadas humano. Blood and violence. Oh, that's it! Oh, big shots! Nogueira's in big trouble here! Big trouble! As the Southside Igor Vovchanchuk. Punches, you need kicks, knees. You need kicks like that. If they're set up, last time he's been with me. No final, Fyodor venceu por decisão unânime e o cinturão de campeão mundial do Pride agora estava em sua cintura. A revanche veio em 2004. Agora, Nogueira prometeu que tudo seria diferente e seu plano era claro, derrubar Fyodor e finalizá-lo. A luta começou com a intensidade esperada. Emelianenko able to escape. I get already. His whole part is reminiscent. Keep Emelianenko at close when they met. Sorry, probably you. Right hand by. Mas já no primeiro round, um golpe acidental com a cabeça de Nogueira abriu um corte profundo na sobrancelha de Fyodor. O sangue jorrava como uma fonte. O árbitro interrompeu a luta e ela foi declarada sem resultado. Foi um final anticlimático, deixando uma ferida aberta tanto literal quanto metaforicamente. O mundo queria uma conclusão definitiva. Meses depois a trilogia terminou. Desta vez, Fyodor saiu mais letal do que nunca. Ele não só evitou as finalizações de Nogueira, mas as desmontou. Whoa, look at that right low kick. Oh, nice. Oh, he's moving in this fight, you guys. Nice takedown by you. Nice kick. Look at this, he just Rodrigo Nogueira, whoever. Cada vez que Nogueira tentava fechar o espaço, Fyodor respondia com socos que pareciam explosões. O brasileiro, o rei do chão, foi dominado em seu próprio território, novamente. Nice kick. Trouble getting Emelianenko at all. Yeah, and there it is again. Oh, boy! And this is what Nogueira wanted. He said, I want to take him now. Após 3 rounds brutais, Fyodor manteve seu título por decisão unânime. A trilogia confirmou: Fyodor não era só campeão, era o imperador absoluto do Pride. Se alguém ainda duvidava da sua brutalidade, essa dúvida acabou aqui. Gary Goodridge era um veterano, conhecido por sua resistência e poder de nocaute.
Mas Fyodor não lhe deu chance de mostrar nada. Derrubou-o em segundos e o encurralou no chão. Quickly, but there's a couple of left hooks followed by a right by Fink. It looks like Goodrich tries to bring him into the center, but a knee the champion Fedor. And there's an right hand to the head. This is going to be over. Bigger fist down. Big Daddy in big trouble. It looks like he is out. It looks like he. A cena era grotesca. Fyodor golpeava Gudrich com selvageria, alternando socos no rosto e cotoveladas. O árbitro precisou interromper a luta após apenas 1 minuto. O medo a Fyodor se espalhou como um incêndio no mundo das artes marciais mistas. No dia 20 de junho de 2004, Fyodor enfrentou Kevin, o monstro Randleman, no Pride. Randleman era uma fera atlética, ex-campeão do Ultimate Fighting Championship, famoso por quedas explosivas e força bruta. Yeah, the 60 friendly, but it's way out 60 with the shits, boy. Yeah, all that drink, you gotta chill. Desde o início, a luta foi uma tempestade. Apenas segundos após o primeiro round, Randleman pegou Fyodor em um clinch e o levantou no ar como se fosse um boneco de pano. O que ocorreu depois marcou a história das artes marciais mistas. Randleman aplicou um suplex alemão perfeito e Fyodor caiu de cabeça no tatame. O impacto foi arrepiante. O público ficou boquiaberto, os comentaristas gritaram. Por um momento parecia que Fyodor estava morto, mas Fyodor se levantou como se nada tivesse acontecido. E não só isso, em questão de segundos, ele inverteu a posição, pegou Randleman em uma kimura fulminante e arrancou a vitória. Só 1 minuto e 33 segundos. O que deveria ser sua derrota mais brutal se transformou em mais uma prova de que o último imperador não podia ser destruído. Se houve uma luta que definiu a grandeza de Fedor, foi essa. Mirko Cro Cop Filipovic não era um simples desafiante. O croata era um especialista em chutes na cabeça, conhecido por uma frase arrepiante: perna esquerda, hospital, perna direita, cemitério. Connects, and that kick absolutely. Cro Cop down in the turtle position. Soccer kick to the head. Waterman not really defending. Thereby, Waterman with a single. Ele era um atirador letal, preciso. Uma máquina de destruição. Mas havia algo mais. Essa luta era pessoal. Meses antes, Cro Cop havia nocauteado brutalmente o irmão mais novo de Fyodor, Alexei Yemelyanenko. Um nocaute devastador que deixou claro que Mirko não queria apenas o cinturão, queria destruir o legado dos Yemelyanenko. Agora Fyodor lutava não só pelo título, mas também para vingar o irmão. A luta foi pura tensão e violência. Desde o início, Cro Cop perseguiu Fyodor, desferindo chutes como guilhotinas. Wow, Emelianenko damaging Cro Cop and now strikes and now the right by Emelianenko. Fyodor, como um predador imperturbável, fechou a distância e levou a luta para o chão várias vezes, neutralizando a arma mais perigosa de Mirko, mas não foi fácil. Cro Cop conseguiu abrir uma hemorragia no nariz de Fyodor com um golpe limpo, e ambos trocaram socos, como se suas vidas dependessem disso. But who's going to be the one? Because of the fact that he injured, he's got a short haircut already. Oh, nice form of his counterpunching. Yep. Whoa, inside left. A luta foi uma guerra total, mas após 3 rounds brutais, Fyodor venceu por decisão unânime. A imagem de Fyodor sangrando, mas firme com o cinturão ainda em seu poder, se tornou uma das mais icônicas das artes marciais mistas. O imperador não só defendeu seu trono, como também vingou seu irmão. Mark Coleman foi outro dos grandes guerreiros que ousaram desafiar Fyodor. Em 21 de outubro de 2006, eles se enfrentaram pela segunda vez. Coleman, bicampeão do Ultimate Fighting Championship, era conhecido pelo estilo brutal e ground and pound devastador. There it is. Beautiful double leg. And there it is. Coleman picking away at that. Coleman coming up short on the punches.
Coleman knows he goes, he tries to sprawl, and there it goes. We knew it would happen. They drive it. Mas como de costume, não foi suficiente, Fyodor defendeu todas as tentativas de queda. He blocked him here. The hand it free. Mark Coleman hammering the prime legend. In such a bad position, he finally shoots. He's so far away. Shelling, hurling. Manteve sua calma desumana e no segundo round executou uma chave de braço devastadora. Coleman, sem opções, se rendeu. Mas o que tornou essa luta ainda mais memorável foi o momento final. Após a vitória, as filhas pequenas de Mark Coleman subiram ao ringue chorando enquanto viam seu pai derrotado. Fyodor, o Imperador Frio, foi consolá-las. Uma imagem poderosa, o homem mais assustador do planeta mostrando um instante de humanidade, mas sem perder seu reinado. No dia 31 de dezembro de 2007, no evento Yarenoka, Fyodor se deparou com um desafio que parecia saído de um pesadelo. Seu oponente, Hongman Choi, um colosso sul-coreano de 2,18 metros de altura e mais de 160 quilos de puro músculo e poder. A diferença física era absurda. Fyodor, com seu 1,83 m, parecia uma criança parada diante de uma montanha viva. A luta começou e desde o primeiro segundo ficou claro que Choi não era só grande, ele era perigoso. Assim que o gongo soou, Hongman usou seu alcance para manter Fyodor à distância, lançando golpes massivos que pareciam martelos caindo do céu. Por um momento, a invencibilidade do Imperador pareceu se quebrar, mas Fyodor era Fyodor. Ele rapidamente encurtou a distância, desviou de um golpe e levou a luta ao chão. Apesar do peso esmagador de Choi, Fyodor mostrou sua maestria no grappling, e então ele conseguiu. Em meio ao caos, Fyodor agarrou o braço gigante de Choi e o esticou com uma técnica cirúrgica. O titã sul-coreano lutou para se soltar, mas acabou desistindo. A cena era surreal, o gigante de mais de 2 metros batendo no tatame em sinal de rendição. E Fyodor, o imperador imperturbável, mais uma vez, essa luta foi mais do que uma vitória. Foi um lembrete de que, não importava o tamanho ou força do adversário, Fyodor sempre achava um jeito de vencer. Após o fechamento do Pride, Fyodor entrou para Affliction, Banner em 2008, seu adversário, Tim Sylvia, ex-campeão do Ultimate Fighting Championship com 2 metros de altura. É um dos pesos pesados mais imponentes da época. Oh, he faked that one. Sylvia disguised the kick and came in with a... Oh, my! That's a good way to get out of it. Gotta be again. He's wrong. He's out. A expectativa era alta. Muitos achavam que Fyodor, depois de um tempo fora dos holofotes, ele precisou. Desde o primeiro golpe, Fyodor destruiu Sylvia com um direto devastador, o derrubou, aplicou uma enxurrada de golpes e finalizou com o mata-leão. 36 segundos, para lembrar ao mundo quem era o verdadeiro rei. O imperador não estava apenas de volta, ele nunca tinha ido embora. Em 24 de janeiro de 2009, Fyodor enfrentou Andrei, The Pitbull, Arlovski no Affliction Day of Reckoning. Arlovski, um ex-campeão dos pesos pesados do Ultimate Fighting Championship, chegava com uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Kick. Vladdy is definitely... Oh, he's throwing that. He's stalking it. Oh. Totally agree. You wonder how long he could be dominant. Big right hand. He's looking at the referee, Mark Matheny. And that's it.
Rápido, técnico e com um soco forte, muitos achavam que ele seria quem encerraria o reinado de Fyodor. O primeiro round foi intenso. Arlovski usou sua velocidade para manter a distância, lançando combinações de socos e chutes frontais. Ele chegou a encurralar Fyodor nas cordas. Por um momento, parecia que o último imperador estava em perigo real. O público ficou em choque. Fyodor estaria finalmente caindo? Mas Fyodor só precisou de um segundo. Arlovski tentou uma joelhada voadora para finalizar, mas Fyodor acertou um direto devastador de direita. O golpe acertou em cheio o queixo de Arlovski, e o Pitbull caiu como uma torre desmoronando. Nocaute. Primeiro round. O imperador havia falado. O mundo viu mais uma vez porque Fyodor era considerado o homem mais perigoso do planeta. Mas algo era claro, Arlovski quase o pegou, a armadura do imperador começava a rachar. No dia 7 de novembro de 2009, Fyodor lutou contra o invicto Brett Rogers no Strikeforce. Rogers, com 10 vitórias e nenhuma derrota, era famoso por seus nocautes brutais. Um gigante de 1,96 m e mais de 120 kg. Desde o início foi uma batalha feroz. Rogers não mostrou respeito pela lenda, saiu com fúria, conectando um jab que quebrou o nariz de Fyodor. O imperador sangrava. Era a primeira vez que o público via Fyodor realmente ferido. Mas o russo manteve a calma, como sempre. O segundo round foi uma explosão. Com apenas 1 minuto e 48 segundos, Fyodor lançou um direto titânico que explodiu no queixo de Rogers. O gigante caiu como uma árvore derrubada. O árbitro interrompeu a luta. Nocaute técnico. Fyodor venceu, mas a expressão em seu rosto dizia mais do que 1000 palavras. O imperador estava começando a parecer humano. Depois de uma década de invencibilidade, a noite mais sombria de Fyodor chegou. No dia 26 de junho de 2010, Fyodor enfrentou Fabrício Werdum no Strikeforce. Werdum, um mestre do jiu-jitsu brasileiro, era perigoso no chão. Nice knee. Only heavyweights that can rock. There's a tap. So Fabrício, he's not really one to tap. And he's got it. Ninguém achava que ele venceria o imperador. A luta começou com a agressividade característica de Fyodor. Nos primeiros segundos, ele nocauteou Werdum com um gancho de direita e tentou finalizá-lo. Mas o que aconteceu depois chocou o mundo. Werdum, deitado no chão, armou uma armadilha. Enquanto Fyodor tentava finalizar, Werdum o pegou com um triângulo. O imperador lutou com todas as suas forças, mas bateu no tatame. Fyodor Emelianenko havia sido derrotado. O público não podia acreditar. O homem que parecia invencível havia se rendido. O imperador havia caído. Em 12 de fevereiro de 2011, Fyodor enfrentou Antônio Pé de Bigfoot Silva no torneio peso pesado do Strikeforce. Silva, com uma enorme vantagem de tamanho e peso, foi um pesadelo para Fyodor. Shot from Silva. Antonio Bigfoot Silva. O primeiro round foi competitivo. Great at making adjustments. Fedor turning back on the cage as he's taking and the takedown by Silva. Mas o segundo foi um massacre. Trying to advance his position. You can see his left leg hooked on the leg there. Hammer fist. He's got to get his feet on that cage. That's too big of a man. Around the great champion in trouble. Silva levou Fyodor ao chão e o castigou sem piedade. Golpe após golpe, o rosto de Fyodor ficou irreconhecível, seu olho direito estava completamente fechado pelo inchaço.
Quando soou o gongo para o terceiro round, o médico interrompeu a luta. O imperador, coberto de sangue com o rosto destruído, tinha sido derrotado novamente. No dia 30 de julho de 2011, Fyodor enfrentou Dan Henderson, que era menor que Fyodor, mas era conhecido por seu poder brutal de nocaute. Up his toes. Hey, you see it again? He's out cold already. Henderson's on top. Fighting because he head kicked him. Oh, he hurt Henderson. He catches him with the high kick, hurts him, and then hits him with that elbow. Oh, another right hand. A luta foi curta, mas brutal. No primeiro round, ambos trocaram golpes selvagens. Up tonight, Gus. Fedor coming in, right hand, overhand, Emelianenko once again. Fedor. Fyodor parecia prestes a finalizar Henderson, até que Henderson conseguiu um gancho de direita por baixo que acertou Fyodor atrás da orelha. Fyodor caiu e Henderson, sem hesitar, finalizou ele no chão. O imperador havia sido destronado, 3 derrotas consecutivas. O homem que parecia invencível agora era apenas humano. As derrotas foram um golpe duro. Mas a história de Fyodor Emelianenko nunca foi só sobre vitórias ou derrotas, porque Fyodor não era apenas um lutador, ele era um símbolo. Depois de suas quedas consecutivas, muitos pensaram que o imperador se aposentaria, que ele desapareceria, como as lendas que se desvanecem com o tempo. Mas Fyodor, com seu rosto inexpressivo e seu espírito inquebrável, não desistiu. Ele voltou. Entre 2011 e 2019, ele voltou a lutar. Venceu Pedro Rizzo, Chael Sonnen e Frank Mir, demonstrando que, embora sua era de ouro já tivesse passado, seu fogo interno nunca se apagou. Inclusive fez atuações excepcionais que faziam lembrar o Fyodor de anos atrás, como suas batalhas contra Quinton Jackson e Timothy Johnson. Mas havia algo diferente, a aura de invencibilidade. Tinha desaparecido. O imperador ainda estava de pé, mas o peso das guerras passadas, das batalhas vencidas e perdidas, o haviam marcado para sempre. E então chegou o fim. Em 4 de fevereiro de 2023, no Bellator 290, Fyodor subiu ao ringue pela última vez. Com 46 anos, lutou contra Ryan Bader e perdeu por nocaute técnico. Mas aquela noite não foi apenas uma despedida. Quando a luta terminou, o ringue se encheu de lendas. Randy Couture, Dan Henderson, Royce Gracie. Todos reunidos, não para celebrar uma derrota, mas para honrar uma era. Fyodor Emelianenko, o último imperador, retirou as luvas e as deixou no centro do ringue. Naquele momento, as derrotas não importavam, porque seu legado já estava escrito com sangue e glória. Fyodor era mais que um lutador, era uma força da natureza. O homem que dominou as artes marciais mistas e ficou invicto por 10 anos. Um guerreiro imparável que, mesmo tendo caído, jamais se ajoelhou. Mesmo após o imperador sair do ringue, sua sombra seguirá governando o mundo das artes marciais mistas para sempre.